No silêncio gelado da cabana nas montanhas da Serra da Estrela, durante as nossas férias de inverno em Portugal, a minha meia-irmã mais velha, Sofia, aproximou-se de mim com os olhos cheios de um fogo que eu nunca tinha visto. Sem uma palavra, ela pressionou os lábios contra os meus, um beijo que durou apenas segundos, mas que explodiu como uma bomba no meu mundo. Quando nos separamos, o som de passos na neve revelou o nosso pai, que nos viu e virou as costas, deixando um vazio que ameaçava engolir a família inteira. Eu, Ana, tinha 25 anos, uma artista freelance em Lisboa, sempre à procura de inspiração nas ruas antigas da cidade. Sofia, com 28 anos, era advogada bem-sucedida, casada há 2 anos com Miguel, um homem respeitado na sociedade portuguesa. Nós éramos meias irmãs desde que os nossos pais se casaram quando eu tinha 10 anos e ela 13. Crescer juntas em Porto havia criado um laço profundo, mas aquele beijo transformou tudo em algo proibido, algo que eu não sabia se queria ou se temia. As férias eram supostas ser um refúgio da rotina. O nosso pai, um conservador professor universitário, insistira em reunir a família para celebrar o Natal na neve, algo raro em Portugal. Miguel viera também, cheio de planos para o futuro com Sofia. Mas desde o primeiro dia, notei algo diferente em Sofia. Ela evitava o marido, passava horas a olhar para o horizonte branco, e à noite, conversávamos até altas horas sobre sonhos não realizados. Ana, alguma vez sentiste que a vida te empurrou para um caminho errado? Perguntou-me ela uma noite, enquanto bebíamos vinho quente junto à lareira. Eu ri, achando que era só cansaço do trabalho. Mas no dia seguinte, durante uma caminhada sozinhas, ela parou de repente. Eu não aguento mais fingir, disse ela, a voz tremendo. E então veio o beijo. Foi como se todos os anos de proximidade se condensassem num momento de verdade crua. Senti um calor invadir-me, misturado com pânico. Quando nosso pai apareceu, vindo de uma caminhada com Miguel, o seu rosto empalideceu. Ele não disse nada, apenas virou-se e foi embora. De volta à cabana, o silêncio era ensurdecedor. Miguel notou a tensão, mas o pai chamou Sofia para uma conversa privada. Eu fiquei sozinha, o coração aos saltos. O que tinha acontecido? Era real ou um erro impulsionado pelo isolamento da neve? Pensei na minha vida em Lisboa, nas minhas pinturas que capturavam a liberdade das mulheres nas ruas, e agora isso. Sofia saiu do quarto com os olhos vermelhos. Ele quer que eu vá embora amanhã, sussurrou-me ela. Diz que isto é uma vergonha para a família. Naquela noite, não dormi. Os pensamentos giravam, o beijo foi um erro? Ou era o início de algo que eu sempre soubera, mas negava? Sofia era casada, e eu? Eu namorava esporadicamente, mas nunca me sentira atraída por homens da mesma forma. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava vestígios de conservadorismo católico, especialmente nas famílias como a nossa. O que diriam os amigos, os colegas? Miguel, um homem bom, merecia isto? No dia seguinte, Sofia confrontou o pai na cozinha. Pai, eu amo a Ana. Não é uma fase, é quem eu sou. As palavras saíram como um grito abafado. O pai, com as mãos trêmulas, respondeu: Tu estás casada. Isto destrói tudo o que construímos. Pensa na tua mãe, no que ela diria se estivesse viva. Miguel, que ouvia tudo, ficou petrificado. Sofia, o quê? Com a tua irmã? Ele corrigiu-se, meia-irmã, mas ainda assim. Família. A discussão escalou. Eu tentei intervir, não é assim tão simples. Nós crescemos juntas, mas não é sangue. Mas as palavras soavam vazias. Miguel saiu furioso, pegando no carro e desaparecendo na neve. O pai trancou-se no quarto, deixando-nos sozinhas. Sofia sentou-se ao meu lado, pegando na minha mão. Eu sei que é loucura, mas eu sinto isto há anos. Casei-me com Miguel para agradar a todos, mas era uma mentira. Eu retirei a mão. E eu? Tu assumes por mim? Eu não sei o que sinto. Era verdade. O beijo despertara algo, mas o medo era maior. As férias terminaram ali.
Voltámos a Porto em carros separados, o silêncio como uma muralha. Em casa, o pai mal falava connosco. Sofia mudou-se temporariamente para um hotel, enquanto Miguel pedia o divórcio. Eu voltei para Lisboa, mas as pinturas saíam sombrias, cheias de figuras partidas. Meses passaram. Sofia ligava-me todos os dias, implorando para conversarmos. Ana, precisamos de enfrentar isto juntas. Mas eu evitava, mergulhando no trabalho. Uma exposição aproximava-se, e eu usava a arte para processar o caos. Uma noite, recebi uma mensagem do pai: venha a Porto. Precisamos de falar como família. Hesitei, mas fui. Ao chegar, encontrei Sofia lá, magra e abatida. Miguel já tinha saído da casa. O pai sentou-nos à mesa. Eu pensei muito. A sociedade muda, mas a família é sagrada. Se continuarem, eu não posso apoiar. Sofia rebateu: pai, o amor não escolhe. Eu escolhi errado casando-me por pressão. Eu fiquei calada, o conflito interno a rasgar-me. Queria Sofia, mas o preço. Perder o pai, enfrentar olhares na rua, questionar a moralidade de amar alguém da família, mesmo sem laços de sangue. A reunião terminou em lágrimas. Sofia decidiu lutar pelo divórcio, mas Miguel, magoado, ameaçava contar a todos. Vão ser vistas como aberrações, disse ele numa chamada. Aquilo doeu. Em Lisboa, amigos começaram a sussurrar. Uma colega artista perguntou: é verdade o que ouvi sobre ti e a tua irmã? Neguei, mas a dúvida plantada. Sofia veio visitar-me. Num café em Alfama, confessou: eu traí Miguel emocionalmente há anos, pensando em ti. Aquilo foi um soco. Traição? E agora queres que eu traia a família? Discutimos horas, vozes altas chamando atenção. Saí furiosa, mas no fundo, sabia que a atração era mútua. O beijo não era erro, era revelação. De volta ao estúdio, pintei furiosamente, cores vermelhas e pretas dominando a tela. Sofia ligava, mas eu ignorava. O pai enviou uma carta: Ana, pensa no que isto faz à nossa reputação. Em Portugal, as famílias como a nossa são julgadas. Ele mencionava a igreja, os vizinhos conservadores em Porto. Eu rasguei a carta, mas as palavras ficaram. Uma semana depois, Sofia apareceu à minha porta. Não posso viver assim. Ou enfrentamos juntas, ou acabo com isto. Os olhos dela estavam desesperados. Sentei-me com ela no sofá e, pela primeira vez, conversámos abertamente. Desde adolescentes, eu sentia algo diferente por ti, admitiu ela. Mas reprimi, casei-me para normalizar. Eu confessei, eu também sentia, mas achava que era admiração de irmã. Decidimos tentar, secretamente. Encontros em Lisboa, passeios discretos pelo Tejo. Mas a culpa pesava. Sofia lidava com o divórcio, Miguel exigia compensação, ameaçando expor. Ele tem razão em estar zangado, disse eu. Sofia concordou: sim, mas eu paguei com anos de infelicidade. O pai cortou contacto com ela, dizendo que era contra Deus. Num jantar com amigos, um comentário casual: ouvi que há mais lésbicas em Lisboa agora. É progresso ou decadência? Ri forçado, mas dentro fervia. A sociedade portuguesa, apesar da legalização do casamento gay em 2010, ainda tinha bolsos de preconceito, especialmente no norte mais tradicional. Sofia enfrentava isso no trabalho, clientes conservadores cancelavam reuniões. Uma crise veio quando Miguel descobriu os nossos encontros. Ele confrontou Sofia no tribunal: tu e a Ana? Isso é incesto. O juiz esclareceu: não é sangue, mas é escandaloso. A notícia vazou para jornais locais. Advogada em escândalo familiar, manchetes sensacionalistas. O pai ligou-me chorando: vê o que fizeste? A nossa família destruída. Eu quebrei. Fui a Porto confrontá-lo. Pai, o amor não é escolha.
por que nos julgas? Ele respondeu, porque dói ver-vos sofrer. A sociedade não perdoa. Lágrimas rolaram. Sofia juntou-se e, pela primeira vez, abraçámo-nos à frente dele. Ele não reagiu, apenas saiu. De volta a Lisboa, a pressão aumentou. Amigos afastaram-se, uma galeria cancelou a minha exposição, citando controvérsia. Sofia perdeu um caso importante, o chefe sugeriu licença. Estamos a pagar o preço, disse ela uma noite, deitada ao meu lado. Vale a pena? Perguntei. Ela beijou-me, sim, porque é real. Mas dúvidas cresciam. Num evento artístico, encontrei uma ex-namorada, Rita, que disse: Ana, isto é tóxico. Família misturada com romance? Vai acabar mal? Pensei nisso. Era moralmente errado? A sociedade via como tabu, mesmo sem laços biológicos. Sofia argumentava: o amor transcende regras. Uma traição veio do inesperado. O pai, num momento de fraqueza, contou à tia conservadora. Ela espalhou para a família alargada. Chamadas choveram, vergonha. Como podem? Sofia confrontou o pai: traíste-nos. Ele admitiu: fiz para vos parar, para vos proteger. Aquilo foi um golpe. Sofia cortou laços com ele. Eu hesitei. Sofia, talvez devamos parar. O dano é demasiado. Ela chorou. Não, isso seria ceder ao preconceito. Discutimos, vozes altas e quando no apartamento. Saí, caminhando pelas ruas de Bairro Alto, questionando tudo. O beijo inicial fora libertador, mas agora era prisão. Dias depois, Sofia ligou. Miguel assinou o divórcio, mas quer vingança. Vai contar à imprensa. Pânico. Encontrei-me com ele num café. Miguel, por favor, deixa-nos em paz. Ele riu amargo. Vocês destruíram a minha vida. Agora pagam. Saiu, deixando-me tremendo. Voltei para Sofia, abraçando-a. Vamos lutar. Mas no fundo, sabia que o preço subia. Amigos verdadeiros apoiavam, mas a família fragmentada doía. O pai adoeceu com o stress, culpei-me. Visitei-o no hospital. Pai, perdoa-nos? Ele sussurrou: eu tento, mas dói. Sofia decidiu mudar-se para Lisboa, deixando o emprego em Porto. Nova vida juntas. Mas a transição foi dura. Enfrentámos olhares na rua, comentários online. Uma petição anónima no trabalho dela pedia demissão. Isto é discriminação, protestou ela. Numa manifestação LGBT em Lisboa, participámos pela primeira vez. Vozes gritando por direitos, mas sentimos-nos expostas. Uma mulher aproximou-se: vocês inspiram, mas cuidado com a família. Aquilo ecoou. De volta à casa, Sofia confessou: às vezes arrependo-me do beijo, mas não de ti. O conflito interno rasgava-me. Queria liberdade, mas o custo? Perder o pai, enfrentar sociedade. Decidi confrontar Miguel novamente. O que queres para parar? Ele disse: nada. Vocês escolheram isto. A tensão culminou numa reunião familiar forçada. O pai, recuperado, convocou-nos a Porto. Precisamos de resolver. Sofia hesitou, mas fomos. À mesa, ele disse: eu aceito que mudem, mas não na família. Escolham eu ou isto. Um ultimato cruel. Sofia rebateu: pai, isso é chantagem emocional. Eu calei-me, dividida. Miguel apareceu, convidado pelo pai. Eu perdoo, Sofia, se voltares. Chocado. Sofia riu: nunca. Eu amo a Ana. Miguel explodiu: então sofram as consequências. Revelou que contara a jornalistas. No dia seguinte, artigos saíram: romance proibido entre meias irmãs abala família tradicional.
O escândalo explodiu. Ligações de repórteres, posts nas redes sociais cheios de ódio. Incesto disfarçado. Vergonha para Portugal. Sofia perdeu o emprego, eu, clientes. Isoladas, discutimos, foi erro começar, disse eu. Sofia, não, foi coragem. O pai desligou o telefone para sempre. Escolheram. Dor imensa. Sofia quebrou, chorando noites inteiras. Perdi tudo por ti. Culpa consumia-me. Encontrei Rita novamente, deixa-a, Ana. Isto é destrutivo. Tentada, mas amava Sofia. Uma oportunidade surgiu, uma bolsa artística em Berlim para mim. Vai, respira, disse Sofia. Mas era fuga? Aceitei, deixando-a em Lisboa. Distância de estonos. Chamadas diárias, mas dúvidas cresciam. E se o pai tiver razão, pensei. Em Berlim, a comunidade LGBT era acolhedora. Conheci mulheres livres de julgamentos. Uma, Lena, aproximou-se, tua história é inspiradora. Mas contei só parte. Sofia visitou, mas discutimos sobre o pai. Ele nunca aceitará, disse ela. Então esquecemo-lo? Rebati. De volta a Portugal, o escândalo acalmou, mas cicatrizes ficaram. Sofia encontrou emprego num escritório progressista. Eu vendi pinturas sobre identidade. Mas o vazio familiar persistia. Tentámos reconciliar com o pai, uma carta. Pai, amamos-te. Entende? Resposta, silêncio. Uma traição final, descobri que Sofia falara com Miguel secretamente. Só para acalmar, explicou. Furiosa, traição. Ela fiz por nós. Confiança abalada. Separamo-nos temporariamente. Sozinha, refleti, o amor vale a destruição? Meses depois, o pai adoeceu novamente. Fui visitá-lo. Ana, errei em julgar. Confessou, medo da sociedade. Chorei, nós também. Ele pediu para ver Sofia. Chamámo-la. Reunião emocional, perdoo-vos, disse ele. Mas acrescentou, mas não aprovo. Sofia aceitou, é um começo. Mas o dano era irreversível. Miguel seguiu em frente, casando-se novamente. Nós reconstruímos, mas com cicatrizes. Num café em Sintra, Sofia disse, pagamos caro, mas somos livres. A sociedade mudava lentamente, leis protegiam, mas corações nem sempre. Enfrentámos mais preconceitos, mas fortalecidas. O beijo inicial fora catalisador de mudança, forçando escolhas dolorosas. Com o tempo, a nossa relação estabilizou. Vivíamos juntas em Lisboa, num apartamento com vista para o mar. Sofia trabalhava em direitos humanos, defendendo casos LGBT. Eu expunha arte que questionava normas familiares. Mas sombras persistiam. O pai visitava raramente, conversas tensas. Uma nova crise, uma prima descobriu e boicotou-nos em eventos familiares. Não são bem-vindas. Sofia confrontou, isso é discriminação. Mas perdemos mais laços. Valeu a pena? Perguntei. Sofia, sim, porque sou autêntica. Num workshop artístico, conheci ativistas. Inspirada, organizei um evento sobre amor proibido. Sofia falou, a sociedade pressiona, mas o coração sabe. Aplausos, mas haters online atacaram. Hipócritas. Resiliência crescia. O pai piorou, hospitalizado. Corremos para Porto. Quer paz? Disse ele. Confessou, eu reprimi sentimentos semelhantes na juventude. Revelação chocante. Por isso temi por vós. Abraços, perdão mútuo. Após a morte dele, herança dividida, mas dor uniu-nos.
Enterro tenso, família distante. Sofia quebrou, perdiu por causa disto. Consolava-a, não, ganhaste verdade. Reconstruímos. Viagens por Portugal, redescobrindo-nos. Em Algarve, praia ao pôr do sol, prometemos, sem mais segredos. Mas passados assombravam. Uma ex-cliente de Sofia processou-a, alegando viés. Não confio em lésbicas. Batalha legal. Ganhamo-la, mas exaustas. A sociedade ainda resiste, disse Sofia. Amigos verdadeiros apoiavam, formamos rede. Num período em Lisboa, marchamos, sentindo pertencimento. Mas em casa, discussões sobre futuro, filhos. A adoção? Com o nosso passado, será difícil, ponderei. Uma oportunidade, Sofia convidada para a conferência em Madrid. Fui com ela. Lá, liberdade maior. Podíamos mudar-nos, sugeriu. Mas raízes em Portugal prendiam. De volta, confronto com Miguel. Encontro casual, desejo-vos bem, disse ele. Perdão inesperado. Aprendi que o amor varia. Crescimento pessoal, terapias ajudaram a processar traumas. Sofia, o beijo foi o melhor erro. Eu, foi escolha. Alta tramas, uma ameaça anônima. Cartas de ódio. Polícia investigou, mas medo instalou-se. Devemos parar? Perguntei. Sofia, nunca. Fortificadas, continuamos. Arte minha vendia bem, Sofia promovida. Sucesso apesar adversidades. Anos passaram. A nossa história tornou-se símbolo para alguns, fardo para outros. Em entrevistas, Sofia falava de resiliência. Eu pintava séries sobre identidade. Mas reflexões profundas, as escolhas foram certas? Traímos expectativas, mas ganhamos autenticidade. Numa viagem à Serra da Estrela, revisitámos a cabana. Neve caía, memórias vivas. Aqui começou, disse Sofia. Beijámo-nos sem medo. Pagámos com dor, mas valeu. Sociedade evoluía, mais aceitação. Amigos casaram-se gay, leis fortalecidas. Mas em famílias conservadoras, luta persistia. Final reflexivo, olhávamos o futuro. E se tivéssemos escolhido diferente, ponderei. Sofia, seríamos vazias. A história termina com despertar coletivo. Mas a pergunta permanece: foi moralmente correto priorizar o amor individual sobre a unidade familiar, mesmo enfrentando tabus sociais?